pandemia mundial de AIDS, uma coisa a ciência garante: é totalmente possível levar uma vida normal graças aos remédios cada vez mais modernos. Mas como mostra o Dr. Drauzio Varela, o fato grave é que 1 em cada 3 portadores do HIV não sabe que tem o vírus. E 10 mil brasileiros ainda morrem todos os anos vítimas da AIDS. Tomo 9 comprimidos de manhã e 9 à noite. Eu tomo 6 comprimidos ao dia. Tenofovir e lamivudina. Comecei a tomar a medicação de 6 a 7 meses. E eu era soropositivo há 10 anos. E tenho tido reações horríveis, né? Dor imenso no corpo, febre, eu não consigo comer nada. Eu sinto tontura, eu sinto queimação no estômago. Receber o diagnóstico HIV positivo não é mais uma sentença de morte. Existe tratamento. Mas isso não quer dizer que os problemas dos portadores do vírus desapareceram. É preciso tomar medicação todos os dias, religiosamente, para sempre, e ainda enfrentar os efeitos colaterais. Mas vale a pena. Seguindo o tratamento à risca, a vida melhora muito. Tomo 9 comprimidos de manhã e 9 à noite. Então eu tomo 8 horas da manhã e 8 da noite. Todo dia. E não pode falhar com o medicamento. Eu não posso falhar. Eu não falho. Às vezes passa 1 hora, às vezes eu tomo 1 hora antes. Mas não deixa de tomar. Mas não deixa de tomar. Então, mas o importante é que tem que ter um horário, porque assim não existe o medicamento, depois do almoço, depois da chuva, depois da novela. Faz uns 10 anos mais ou menos que eu tomo medicamento. E eu não sinto praticamente nada. Eu não tenho uma dor na unha, não tenho dor de cabeça, sou uma pessoa assim super disposta. Eu levo uma vida normal. Sérgio pegou HIV porque usava droga injetável. Quando se casou com Silmara, nem desconfiava, não tinha nenhum sintoma. Os dois não usavam camisinha e ela também se infectou. Eu demorei um pouco para contar para eles, porque no começo eu estava com receio da reação deles. No começo que foi barra. Pensou, minha mãe, meu pai tem HIV, vai morrer. Vai morrer. Ali perto da cama, né, dela veio pra mim, fechou a porta, eu já fiquei assustado. Ela foi lá pra mim e falou que ela tinha HIV, eu comecei a chorar. Pensou que ela ia morrer? Eu pensei que ela ia morrer. Depois ela explicou, olha mãe, eu vou tomar remédio direitinho. Daí que eu fiquei mais aliviada. Até 1995, existiam apenas 3 ou 4 remédios que pouco ajudavam no tratamento da AIDS. Em 1996, surgiram os inibidores de proteases, muito mais eficazes no combate ao vírus. Esses novos medicamentos, associados aos que já existiam, formaram o que o povo chamou de coquetel. Foi uma revolução. Muitos pacientes que estavam à beira da morte renasceram. Estão vivos até hoje e levam vida normal. E quando o João nasceu, foi justamente na época que eu estava amamentando ele, que o Serginho caiu no banheiro, ele desmaiou, foi levado para a Santa Casa. E aí eu fui numa visita, né? A gente não sabia o que realmente era, a gente achou até que era um infarto, um derrame, alguma coisa assim, porque ele ficou todo travado. E aí a médica me chamou no corredor e falou, você não sabe o que o Serginho tem? Eu falei, não, eu acho que é um derrame. Ela, não, ele tem AIDS. Isso foi falado no corredor. Nossa, eu levei um baita susto. Eu falei, mas como assim AIDS? De fato, o que ele teve não foi derrame cerebral, foi toxoplasmose, uma doença transmitida por gatos e outros animais. Em pessoas saudáveis, a toxoplasmose não costuma causar complicações. Mas em quem tem AIDS, o parasita se espalha por todos os órgãos, afetando até o cérebro. Eu faço pintura já há 1 ano e meio. E quando eu vi a foto do vírus HIV, eu achei ele interessante, bonito. E resolvi pintar. Eu falei, vou pintar e vou colocar na sala para deixar ele, para todo dia que eu olhar para ele, eu ver o vírus HIV. Na Praia Grande, litoral paulista, Paulo prepara o almoço na entidade em que trabalha. Depois que eu comecei a tomar o coquetel, não tive muita vontade de comer. Ontem mesmo eu fui comer, era quase 9 horas da noite, sem tomar café, sem tomar um lanche, sem nada. Paulo soube que é portador do HIV há 10 anos, mas só começou a tomar remédios há alguns meses.
Samir, de Belo Horizonte, que conhecemos no primeiro episódio, iniciou o tratamento agora, 5 anos depois do diagnóstico. Teve efeitos colaterais? Na primeira semana foi difícil, principalmente as madrugadas. Tive algumas alucinações, muita tonteira, enjoo muito forte, acordava, bambo. Uma vez eu caí, bati a cabeça num criado mudo, porque eu levantei, fui escorar na parede e não consegui escorar na parede. No começo, o meu rosto ficou todo empipocado, eu tive febre, eu tive sintomas como se eu estivesse numa fase assim, ruim da doença. Pesadelos também? Pesadelos. Teve um momento assim que eu não conseguia saber se eu estava deitado na minha cama ou se eu estava em pé. Eu não sabia. Fiquei 10 dias sem ir no banheiro. Nossa, horrível, eu fiquei horrível. Aí, com o tempo, depois de 20 dias, eu fui voltando normal, como se nada tivesse acontecido. Você acha que esses sintomas estão diminuindo? Sim, a vontade de comer, porque eu perco muito apetite por causa do enjoo, eu acho que isso está piorando. Você toma vários comprimidos por dia. Como é que você se organiza para não fazer confusão aí, Paulo? Então, eu tenho essa caixinha, né? Eu separo eles em uns dias da semana e em dias extras e tomo todos os dias à noite. Receber o diagnóstico HIV positivo não quer dizer que você tomará o coquetel imediatamente. O médico vai acompanhar a progressão da infecção através de exames de sangue para definir o melhor momento para iniciar a medicação. O tratamento tem começo, mas não tem fim. O tratamento está cada vez melhor, os doentes tomam cada vez menos remédio, a doença fica controlada por muitos anos, mas não conseguimos curá-la. Por que é que o vírus consegue escapar de drogas tão potentes como as que a gente tem hoje? A gente ainda não tem uma resposta definitiva para isso. Aparentemente, esse vírus, diferente da maioria dos outros, ele tem uma capacidade de esconder dentro das células do organismo. Ele fica incrustado no material genético das células, no que nós chamamos de cromossomos. Na corrente sanguínea, o HIV encontra e penetra num glóbulo branco, célula envolvida na defesa imunológica do organismo. O vírus mistura seus genes com os do glóbulo branco. Nesse processo, o glóbulo, sem querer, fabrica milhões de cópias de novos vírus. Ao sair do interior da célula, esses novos vírus provocam sua morte e vão infectar outros glóbulos para repetir o mesmo ciclo. A gente ainda não tem mecanismos e ferramentas para tirar o vírus desses locais. Os remédios não conseguem eliminar o HIV do organismo, mas controlam a multiplicação do vírus e impedem que ele destrua as defesas imunológicas. A Organização Mundial da Saúde diz que nos próximos 5 anos, as mortes por AIDS podem diminuir 20% se o tratamento começar mais cedo. Paulo continua firme na luta contra o vírus. Faz exames a cada 3 meses e todo mês volta ao posto de saúde na Praia Grande para buscar os remédios. Olha, não seria fácil, né? Sem eles, eu não conseguiria concluir nenhum sonho. Assim como ele, 250 mil portadores do HIV recebem gratuitamente os medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A medicação contra o HIV não é vendida em farmácias. Cada paciente de HIV, assim, que toma o medicamento, ele tem um custo mais ou menos de uns 3 mil reais por mês, se ele precisasse pagar. 3 mil por paciente. 6 mil ao mês. É inviável. Pra gente, nossa, é inviável. O impacto disso sobre o orçamento do Ministério é razoável. Você sabe, Drauzio, que metade do coquetel nós produzimos genéricos, aproximadamente metade são de genéricos produzidos no Brasil pelos laboratórios públicos e empresas privadas parceiras, e outra metade medicamentos protegidos por patente. Você não acha que há pessoas que correm o risco de se infectar pelo HIV porque pensam assim, bom, se eu pegar AIDS tem tratamento, eu fico me tratando. Eu levando vida normal, tomando uns comprimidinhos aí todo dia, tudo bem. O que existe de errado nesse raciocínio? Com tudo que nós temos até hoje, só no Brasil morrem mais de 10 mil pessoas de AIDS por ano.
Uma em cada 3 pessoas infectadas pelo HIV nem desconfia que tem o vírus. Isso acontece porque a AIDS leva 8, 10 anos para se manifestar. Sem saber, essas pessoas continuam transmitindo o HIV e só vão descobrir que são portadoras quando ficarem muito doentes. Fazem que correm risco de morte. Quanto mais cedo você fizer o teste e mais precocemente diagnosticar a infecção, mais rapidamente o tratamento será iniciado. Sua qualidade de vida vai melhorar muito. Tem um medicamento e ele que me fortalece, e ele que me faz estar viva, né? Então isso é muito importante. É em cima disso que a gente pensa todos os dias.